E nós continuamos nesta quinta-feira a série de entrevistas com candidatos ao Senado pelo Piauí. Mais uma vez pontuamos que a TV Costa Norte enviou comunicação e também convite a todos os candidatos e candidatas que concorrem ao Senado e ao governo do Piauí de já. Tem parabenizado todos que participaram e também participarão dessa oportunidade de diálogo com você, que é nosso telespectador, ao longo desse período, possibilitando uma melhor compreensão e análise para o cenário político 2022. Nós vamos, portanto, agora a uma breve apresentação do entrevistado de hoje. Ele é Gervásio Santos, filiado ao PSTU, candidato ao Senado com mandato coletivo, juntamente com o professor Romildo Araújo e o agricultor familiar Tibério César. É presidente estadual do PSTU, professor da Rede Estadual de Ensino e do município de Teresina. Já concorreu ao Senado em 2018 e à Prefeitura de Teresina em 2020. É natural de Parnaíba. Vamos, portanto, à entrevista gravada com o candidato, condição que também foi oportunizada aos demais convidados. Portanto, respeitando a ordem sorteada, o nosso entrevistado de hoje é o candidato Gervásio Santos, do PSTU. Seja bem-vindo à nossa emissora. Nós estamos aqui gratos por esse espaço. Nós, inclusive, estamos fazendo essa campanha, né, num espaço que a mídia nos dá, perfeito, e nas redes sociais. Então, muito obrigado pelo espaço e estamos aqui para responder as perguntas da rede. Candidato, eu gostaria de advertir o senhor que o senhor terá 25 minutos a partir da primeira resposta. Eu peço que o senhor administre o seu tempo para que nós possamos explorar o máximo de assuntos. Ao final, eu vou lhe advertir o seu 1 minuto restante para suas considerações finais. Candidato, com esse tempo limitado de divulgação na TV, como o senhor mesmo citou, né, não tendo espaço de TV e tendo que fazer uma campanha nas redes sociais e no corpo a corpo, como que o senhor está pretendendo convencer, que estratégias foram formuladas para conquistar esse voto do eleitor nesse espaço tão restrito de divulgação? Nós estamos dizendo, nós do PSTU, né, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, com o número 16, que nós estamos aí na campanha, nós temos uma candidatura à presidência da República, que é a sapateira Vera Lúcia, trabalhadora operária, negra, né? E a sua vice-presidência é uma indígena aqui do Maranhão, né? A Raquel Tremebé. Né? Então, nós temos candidatura à presidência, Vera, nós temos uma candidatura ao governo do Estado, que é o professor Geraldo Carvalho, né? A vice, a professora Gera, professora aposentada, né, aqui do Piauí, do estado do Piauí, e nós temos aqui uma bancada, que inclusive é nova aqui no Piauí, que é uma bancada de Senado coletivo, o chamado mandato coletivo. Então, se você, eleitor, votar no número 166, você, em vez de levar você vai levar 3, que é o professor Gervásio, professor Romildo, da Universidade Federal de Floriano, trabalha em Floriano, e o agricultor familiar Tibério César. Então, essa campanha que nós estamos fazendo, desenvolvendo, né, é uma campanha muito mais nas redes sociais, né, muito mais nas mídias, né, como esse debate, essa entrevista que nós estamos tendo aqui. Por quê? Porque, infelizmente, a democracia que nós temos aí, a famosa democracia dos ricos, né, aparece quem tem milhões. E aí, nos grandes debates das mídias nacionais, infelizmente, tem aquela lei que eles aprovaram no Congresso Nacional da representatividade, né, dentro do Congresso. Quem não tiver representatividade, como é o nosso caso, desaparece. Candidato, ao aceitar essa missão, que visão o senhor tinha e tem do Senado Federal? Em primeiro lugar, a visão que nós temos do Senado é de que ela deve desaparecer. Nós somos contraditoriamente, né, nós estamos até dizendo, né, que nós estamos sendo eleitos para o Senado para poder colocar lá um projeto de lei para poder acabar com o sistema bicameral no Brasil. Nós sabemos que os Estados Unidos têm um sistema bicameral,
Alguns países da Europa têm, mas outros países, né, desapareceram com esse sistema. Por quê? Porque, primeiro, é oneroso para o cofre público. Só para você ter uma ideia, um senador, ele custa em torno de 32 a 36 mil reais o salário. Fora a verba, né, de gabinete, auxílio paletó, né, chofer particular, etc, etc, etc. É muito oneroso. E, em segundo lugar, porque o Senado não tem função nenhuma. Ora, o Congresso, que tem 515 deputados, pode muito bem, já no primeiro momento, né, aprovar os projetos que nós, né, estamos enviando ao Congresso, ao Parlamento. Não precisa o Senado de 80, né, senadores ficar lá somente apreciando. Isso, inclusive, é contraditório. Candidato, como será a forma de atuar do senhor dentro desse mandato coletivo, caso sejam eleitos? Olha, em primeiro lugar, nós sabemos que o parlamento, ele é um parlamento representado, né, pelas forças empresariais, pelos grandes banqueiros e pelo setor agroexportador. Então, os representantes desses setores estão lá dentro. E eles estão lá dentro justamente para poder, né, aprovar projetos beneficiando a esses setores. Poucos são os representantes verdadeiramente do povo e da classe trabalhadora. Então, nós estamos colocando nosso mandato para poder justamente, né, estar representando a classe trabalhadora, o povo pobre desse país e também as donas de casa e as mulheres e as chamadas minorias, que não são minorias, certo? Que são os negros, né, os LGBTs, que nós queremos ter, né, como função fundamental projetos para poder beneficiar esses setores. Então, o nosso mandato é um mandato classista, né, que vai de encontro a esses setores capitalistas, para a gente poder defender os direitos daquilo que nós chamamos de minoria, que não é uma minoria. Como que o senhor acredita que os outros integrantes desse mandato coletivo, para o qual foram escolhidos dentro do seu partido, podem contribuir nesse processo eleitoral desse mandato? Por exemplo, nós estamos defendendo um projeto de lei que é voltado para gerar emprego, né? Nosso programa defende a redução da jornada de trabalho sem redução do salário. Então, veja, hoje nós temos uma jornada de trabalho de 6 horas. Se nós reduzirmos para 4 horas, 2 horas, né, ficarão, né, colocadas para aquele setor de desempregado ser preenchido. Só para você ter uma ideia, Helder, nós temos no Brasil nada mais, nada menos do que 90 milhões de pessoas desempregadas. Desses 90 milhões, nós temos praticamente quase 30 milhões que estão naquela fase chamada de desalento. Não sei se você conhece essa palavra, que é justamente aquele pessoal, que já cansou de procurar emprego, certo? Cansou de procurar emprego porque já está com 5, 10 anos desempregado. Então, essa bandeira da redução da jornada de trabalho vem para poder gerar emprego. Além dela, nós também estamos defendendo obras públicas, planos de obra pública. Por exemplo, nós viemos para cá, de Teresina para cá, para Parnaíba, né? Nós vimos que tem muita infraestrutura para ser construído aqui. Nós temos um porto que nunca saiu da obra, milhões estão enterrados ali, naquele porto, no fundo do mar, certo? E nós precisamos acabar aquele porto, inclusive, para poder gerar não só receita, como trazer turismo aqui para Parnaíba, certo? Então, são planos de obras e redução da jornada que nós defendemos para gerar emprego e matar a fome desse povo brasileiro. O senhor já apresentou a candidata a presidente da República agora para essas eleições 2022 do seu partido, mas eu gostaria de que o senhor expressasse também aos nossos telespectadores qual é o seu posicionamento em relação a essa disputa presidencial, que leitura o senhor tem feito desse momento da conjuntura nacional? Em primeiro lugar, nós somos contrários, né, à reeleição do Bolsonaro, por nós acharmos que essa é uma candidatura que representa
o que vamos dizer assim, de pior, né, para a representatividade da classe trabalhadora, né? Na pandemia, né, nós vimos como foi que ele atuou, né? Simplesmente foi como um coveiro. Em vez de ajudar o povo brasileiro a sair, né, dessa pandemia vivo, infelizmente ele contribuiu para matar milhares de brasileiros, certo? Então, para nós, né, é fundamental a queda do Bolsonaro. Então, nós já vamos fazer campanha e fazemos campanha contra o Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, nós também não podemos nos iludir de que o Lula seja a esperança que ele tanto fala também em prol da classe trabalhadora. Por quê? Porque, infelizmente, o Lula está aliado a um grande empresário, ou representante desse empresário paulista, que é o Alckmin, certo? Ou seja, vai fazer a mesma coisa que ele fez nos 2 governos que ele esteve à frente da presidência do Brasil. Nada para a classe trabalhadora. O PT saiu, né, do governo do país deixando fome, deixando a reforma agrária por fazer, certo? E deixando milhares e milhares de desemprego. Então, nós, no primeiro turno, estamos dizendo o seguinte: nós devemos escolher aquela candidatura que realmente é alternativa para a classe trabalhadora. E para nós é a Vera Lúcia, certo? Com o número 16. Candidato, quais as pautas serão prioridades no seu mandato coletivo, né, juntamente com os seus pares, além das já destacadas pelo senhor? A questão da fome, né? Nós temos, olha, veja, nós, nas pesquisas que estamos analisando e na realidade que nós estamos comprovando, porque nós estamos viajando, né, o estado do Piauí, nós já tivemos em São Raimundo Nonato, tivemos em Floriano, Picos, nós tivemos em Oeira, nós tivemos em Piripiri, agora 2 vezes aqui em Parnaíba. Nós estamos constatando que tem 3 problemas fundamentais para a gente poder sanar: segurança, fome e desemprego. Onde você vai, qualquer rincão, né, do Piauí, você encontra o problema da violência nos bairros das cidades piauienses, certo? É a questão da facção criminosa, é a questão da violência, né, com relação ao combate à droga, perfeito? Então, nós precisamos ter um plano para isso. E nós acreditamos que não se combate, né, a violência, o combate à droga, através da polícia. Isso não é questão de polícia, é uma questão social. Se nós tivermos, né, um Estado voltado para o social, como geração de emprego, termos lazer, né, para essa juventude, nós vamos tirá-lo, né, da dependência da droga e das facções. Perfeito? Se nós investirmos em CAPs, que são os centros de apoio psicossocial, né, para esses dependentes químicos, nós vamos tirá-los das mãos da facção e das mãos das drogas. Sobre a questão da fome, né, nós estamos apoiando a agricultura familiar, o investimento na agricultura familiar. Por quê? Porque nós já percebemos que o agronegócio não é, de modo algum, né, a saída para esse problema. Porque o agronegócio, ele produz para quem? Produz para o comércio externo. E é monocultura. Ou é a soja, ou é o milho, porque nós somos dependentes do mercado exterior em termos de grãos. O Brasil, infelizmente, né, está sendo obrigado a produzir os chamados commodities, né, os grãos, para poder levar para o comércio externo. Isso, inclusive, Helder, traz uma consequência drástica para a nossa economia, porque enquanto a gente fica somente na produção de soja, na produção de grãos, qual é o problema que está acontecendo? A destruição de um parque industrial. Nós estamos com a nossa economia desindustrializada, certo? E aí, quando você destrói um parque industrial, que é um momento de desenvolvimento econômico, você também gera desemprego. E por isso é que nós estamos dizendo, investir na agricultura familiar, no pequeno agricultor, para que ele possa produzir alimento para a mesa do trabalhador urbano, também gera emprego, tá certo?
também gera emprego e mata a fome da classe trabalhadora. Candidato, além desses pontos aí que o senhor destacou, nas entrevistas que nós realizamos aqui ao longo das pré-campanhas com os pré-candidatos, nós podemos perceber bastante esses pontos mais levantados, não é, como o senhor mesmo já destacou, a questão da segurança pública, mas também da saúde e do desemprego, que o senhor também já destacou aqui, muito em detrimento de toda essa nossa conjuntura nacional. Como é que o senhor acha que poderia contribuir com soluções para essas pautas? De que forma? Apresentar soluções de que forma? Em relação, por exemplo, à saúde, né? Inclusive nós abrimos aqui um parênteses para poder dar nosso apoio e solidariedade ao setor de enfermagem no país, que, de um lado, teve uma vitória, né, conquistando a lei do piso salarial. Mas, por outro lado, teve um desagravo, né, porque, infelizmente, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, suspendeu, por um determinado tempo, essa lei e essa vitória da classe do setor de enfermagem. Então, em termos de saúde, tem aquela história, né? É melhor prevenir do que remediar. Então, nesse sentido, nós achamos que precisamos investir fundamentalmente na saúde pública. Veja, durante a pandemia, quem foi que salvou esse país em termos de saúde pública? Foi o SUS. Então, o Sistema Único de Saúde, o SUS, deve ser, né, valorizado, deve ser conservado e deve-se investir dinheiro em massa nele, tá? Os hospitais que nós temos, os nossos oponentes, ficam dizendo, nós vamos abrir 11 hospitais, né, no Piauí, nós vamos criar 11 hospitais. Ora, para nós, certo? Não é necessário criar esses hospitais, é necessário dar condições para o que nós já temos, né, funcionar, entendeu? Então, por exemplo, aqui no Piauí, né, nós temos um hospital, que eu sou parnaibano, não sei se você sabe, né, eu nasci aqui em Parnaíba, nasci ali no bairro São José, certo? Bem perto do Hospital da Santa Casa de Misericórdia, certo? Infelizmente, todas as casas, né, Santa Casa de Misericórdia estão fechando no país. Por quê? Porque não está indo investimento para esses hospitais que salvam, né, a vida dos pobres, principalmente, desse país. Então, é preciso investir na saúde pública. Candidato, dentre as suas andanças pelo Estado, o que mais o senhor tem escutado das pessoas como necessidade? As pessoas estão órfãs, certo? E eu não falo só da classe trabalhadora, eu não falo só do povo pobre, que esses que estão mais órfãos aí, não tem emprego, né? Não tem geração de renda, né? Há uma pesquisa que, inclusive, né, o presidente Bolsonaro, né, fica o tempo todo alardeando, dizendo que houve um crescimento do emprego. Onde houve crescimento do emprego foi nos setores mais pauperizados. Por exemplo, os aplicativos, certo? Você pode ter certeza de que se você andar nos bairros, inclusive você, Helder, deve ter um vizinho, um parente, que ficou desempregado há pouco tempo e para se salvar, para sobreviver, ele está fazendo o quê? Pegando o carrinho dele ou alugando um carro para poder fazer o aplicativo, né? Então, o setor que está gerando emprego são aqueles setores pauperizados, que não têm estabilidade, tá certo? Então, as pessoas estão órfãos do Estado. Nós não temos saúde pública, nós não temos segurança, nós não temos nenhum tipo de proteção, né, sobre a questão social, sobre a sociedade, sobre a população. Por isso, é necessário que o Estado volte a crescer. As pessoas dizem, o Estado tem que sair. Ora, mas no momento que o Estado sai, certo? Simplesmente você vai ter um bolsão de miserável. Eu não sei se você conhece um pouco a história lá dos Estados Unidos, ou da crise de 29 mundial, certo? Mas o que salvou aquela principal economia, né, que é, inclusive, né, o referencial para todo capitalista, foi justamente uma política, né, de crescimento e de atuação do Estado.
O Estado fez plano de obras públicas, o Estado gerou emprego, o Estado deu condições para a população e para os hospitais. Então, naquele momento, o que salvou a economia capitalista mundial foi a presença do Estado. E nós precisamos ter esse Estado presente também aqui no país. Como um parnaibano, né, de nascimento, como o senhor mesmo destacou, conhecedor dessa nossa realidade da planície litorânea, que compromissos o senhor pode firmar com o povo dessa região através desse mandato que o senhor está defendendo? Olha, nós, há muito tempo, nós temos aqui observado que Parnaíba deve se tornar não só um polo de educação, como já está se tornando, né? Nós temos agora faculdades, antigamente só tínhamos a Universidade Federal e com um curso, que era economia, né? Quem quisesse fazer direito, fazer saúde, etc e tal, ia para fora, como eu fui, certo? Então, além da questão do polo educacional, nós precisamos criar também aqui um polo turístico. É preciso investir no turismo aqui de Parnaíba, porque o Parnaíba tem muito a oferecer em termos desse setor. Infelizmente, nós não temos investimento aqui no turismo. Está aí Barra Grande, certo? Os pequenos empresários, né? Os empresários que estão investindo lá em Barra Grande, infelizmente, né? Dia a dia, eles ficam reivindicando energia, ficam reivindicando água, esgoto, saneamento, certo? E aí você não tem isso para poder gerar emprego e trazer, né, os turistas mais aqui para o nosso polo. Precisamos acabar, como eu disse, aquele porto, porque ali já está séculos e séculos ali, e todo mundo fala que vai acabar, mas não acaba. É preciso acabar aquele porto, né, concluir o porto. É preciso que nós tenhamos aqui investimento massivo na propaganda. Ah, meu querido, pelo amor de Deus, aqui os maranhenses fazem muito bem isso, né? Vendem muito bem os famosos lençóis maranhenses. Nós não vemos no nosso estado vender, né, o nosso litoral, tá certo? Então, até a propaganda não existe para o governo do estado em termos para atrair turista aqui para Parnaíba, para a região, tá certo? Então é preciso que o Estado venha para cá, dando condições para que nós possamos ter esse polo turístico. Candidato, dizem que o voto para senador é o último definido pelo eleitor. A gente tem acompanhado aí as pesquisas eleitorais, fazendo um paralelo dentre várias, né, há grandes oscilações, né, ainda. Como é que o senhor pretende fazer para fisgar o voto desse eleitor nessa reta final de campanha? Fazendo o que nós estamos fazendo agora, né? Gastando a sola do sapato, viajando bastante, conversando principalmente com os trabalhadores e demonstrando para eles que não podemos mais repetir os erros do passado e nem trazer erros do futuro. Por exemplo, o Wellington, né, já governou esse país, ou esse estado, né? E em termos de educação, o que foi que o Wellington deixou como legado? Calote. Agora mesmo, por exemplo, nós tivemos, eu que sou professor do estado, né, nós fizemos 180 dias de greve, porque nós não tivemos reajuste salarial, nós não tivemos aumento de salário, e nem tampouco estamos com mesmo a promessa de receber aquilo que chama-se precatório do Fundef. Helder, não sei se você sabe, mas o Estado, na época do Wellington, há pouco recente, com o Rafael Tesoureiro, tem em caixa, não é tinha não, tem em caixa, 1 bilhão e 600 milhões de reais para poder passar 60% disso como abono para os professores. Não repassaram. O Wellington saiu, o Rafael saiu e os professores ficaram a ver navios. Então, não podemos repetir o erro de votar mais uma vez naqueles que dão calote para a gente. E também não podemos ter a ilusão de achar que o futuro é outro erro, né, tal qual o do Hélio, que é o Joel. O que é que o senhor acha que pode pesar, né, na opinião do eleitor agora, como eu falei, nessa reta final de campanha, para optar por esse mandato coletivo, qual o senhor está defendendo, pelo seu nome, pelo nome dos seus pares? A urna. A urna. Na hora que o trabalhador, na hora que o professor
na hora que o servidor público, né, o aluno da UESP, chegar na urna e ver o númerozinho 13, ele vai ficar pensando 1000 vezes antes de votar. Ou então no número 11, antes de votar. Nós achamos que tem que votar no 16, porque nós conhecemos os problemas nossos, que somos trabalhadores, certo? E nós temos aí uma solução. Por exemplo, em relação ao UESP, nós estamos defendendo o Geraldo Carvalho, que é o nosso candidato ao governo, inclusive já teve vários debates, né, colocando isso. Nós temos que inverter o orçamento da Assembleia Legislativa em relação ao orçamento da UESP. Não sei se você sabe, Helder, mas eu acho que você sabe, que você é bem conhecedor, né, pesquisador. Você deve saber que, por exemplo, a UESP tem 18 mil alunos, tem 3 mil servidores, professores, servidores administrativos. Toda essa gama de gente, certo? Mais a rede escolar educacional da UESP, que como se diz, colocada em várias regiões, Piripiri, né, Picos, Floriano, Parnaíba, etc. e tal, só tem um orçamento de 200 milhões de reais. A ALEP, a Assembleia Legislativa do Piauí, que tem 30 deputados, sabe qual é o orçamento deles? Quase 500 milhões. 500 milhões, ou seja, um setor educacional que tem 18, 19 mil pessoas, certo? Ganha metade, menos da metade do que ganha a Assembleia Legislativa com 30 deputados. Para quê? Para a mordomia desses deputados. Então nós precisamos inverter essa lógica. Candidato, o senhor utilizou bem seu tempo, o senhor tem menos de 1 minuto ali, portanto, para fazer essas considerações. Nesse meu 1 minuto, eu gostaria de chamar você a essa reflexão, né? Não podemos cometer mais os erros, né, do passado e nem trazer erro do futuro. Então nós pedimos o seu voto. Vote Gervásio, mandado coletivo 166, vote Geraldo Carvalho 16, Vera 16 e a nossa querida deputada estadual, que também é aqui de Parnaíba, Yara Ferri, né, com o número 16161. Obrigado. Obrigado, portanto, ao candidato. Nós agradecemos a oportunidade do diálogo, o atendimento também ao nosso chamamento para essa participação aqui na entrevista e como a todos os candidatos, nós também gostaríamos de lhe desejar sucesso e um bom trabalho nessa jornada. Foi um prazer, né? E gostaríamos de dizer que nós estamos felizes com esse espaço democrático aqui, que a TV e a rede portal, né, Costa Norte nos ofereceu. Muito obrigado. Obrigado, portanto, ao senhor. Uma ótima tarde.